Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui para o laboratório de instrumentação para mostrar para vocês o funcionamento do PT100, tá? Que é uma termorresistência, essa nossa aqui é de 3 fios, né? A gente vai conversar melhor na aula síncrona, né? O que eu fiz aqui? Né? Eu abri ele para ver as ligações, claro, né? Coloquei um fiozinho aqui para a gente colocar no nosso controlador de temperatura, certo? A gente vai perceber aqui, ó, que a gente tem 2 fios vermelhos aqui, vindo aqui do tubo onde está a nossa termorresistência, né? A gente vai ver aqui 2 fios vermelhos e um branco, tá? Esses 2 fios vermelhos, eles são comuns, tá, pessoal? Então, a nossa medida de temperatura vai acontecer entre um dos vermelhos e o branco, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, o nosso multímetro, eu coloquei aqui, ó, na escala de 600 ohms. Vou deixar aqui para vocês, tá? E vou medir aqui, ó, os 2 vermelhos, a gente, é claro, vai ter uma resistência zerada, beleza? Agora, quando eu coloco entre um vermelho e o branco, a gente vai ter uma resistência ali que já corresponde a uma temperatura que o PT100 está medindo aí, certo? Então, e aqui não tem diferença, né? Se eu mudar aqui, ó, para o outro vermelho, ele tem que medir a mesma coisa, porque esses 2 vermelhos aqui de baixo, eles são comuns, certo? Bom, então, pessoal, eu olhando lá no site do fabricante, né, o que acontece? Eu preciso ter um valor de referência, né? O que eu estou medindo aqui? Eu estou medindo 111,9 ohms, só que essa resistência é correspondente a uma temperatura. A gente sabe, né, que 0 graus Celsius, ele vai dar uma resistência para mim de 100 ohms, por isso chama PT100, tá? Então, se ele está 111, quer dizer que ele já está uma temperatura acima de 0 graus, certo? Bom, essa temperatura aí, segundo a tabela que o fabricante fornece, é de aproximadamente 30 graus, certo? E por que eu faço isso, né? Estou ajustando aqui a câmera. Por que eu faço isso, né, pessoal? Porque eu quero saber aproximadamente qual é a temperatura que ele está medindo para setar no meu controlador ali e ajustar o zero do meu controlador, tá? Então, eu já olhei isso, mas para garantir, eu peguei aqui um termômetro de bulbo, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, né? Que ele está marcando aproximadamente 29 graus, né? A resolução dele é de 1 em 1, né? A gente consegue ver meio grau. Ele está marcando aqui aproximadamente 29, 28, um pouco para cima do meio. Então, eu vou adotar como sendo 29 graus, tá? Então, o controlador que nós vamos utilizar, né? Ele não é só indicador, ele é controlador também, tá? É esse daqui da Contemp, tá vendo? É o CTM45. Ele tem aqui embaixo, ele está mostrando, na verdade, né? O valor de set point que a gente quer. Tá? E aqui em cima é a leitura de temperatura. É claro que está zerado, tá vendo? Ó? Porque eu não liguei ainda o nosso PT100, tá? Eu vou ligar o PT100 para a gente ver como é que vai funcionar aí, tá bom? Bom, eu vou desligar da tomada aqui o controlador. Vou abrir os terminais aqui, ó. Pegar o fiozinho do nosso PT100. Bom, como a gente bem mediu, né? A gente vai ter que usar, né? Vou usar assim, ó. Esse daqui é um lado da termorresistência, esse daqui é o outro e esse é o comum, né? E a gente olhando aqui, a gente vai perceber, né, que a resistênciazinha vai ter que ser ligada entre os terminais 7 e 8, né? E o comum vai lá no 9, ok? Então vamos ligar desse jeito, ó. A resistência entre os terminais 7 e 8. E o comum eu vou ligar lá no 9. Aí poderia ser tanto o marrom quanto o laranja do lado de lá, tá? Não tem problema. Aqui, ó. Esse daqui é um lado da nossa resistência, onde está no fiozinho branco aqui, né? Aqui, estão vendo, ó? Beleza? E os 2 de baixo que são comuns, tá? Então, aqui, pessoal, ó, é um lado da resistência, como tá falando aqui do lado pra gente. Aqui é o outro lado da resistência. Eu poderia trocar esse marrom com esse laranja, não tem problema nenhum, tá?
mas eu fiz esse tipo de ligação aqui. Então vamos ligar ele na tomada, ó. Ligar na tomada, tá? Esse controlador ele vai de 100 a 240 volts, ele é full range, né? Então ele está iniciando aqui, ó, tá vendo? Demora um pouquinho e olha lá, ele já está aparecendo uma temperatura, certo? Bom, vocês percebam, né, que o nosso termômetro aqui, ele está mostrando uma temperatura de aproximadamente 29 graus, né? E o PT100 está mostrando uma temperatura de 30. Então a gente precisa dar uma ajustada nisso, né? Vamos ajustar isso. Então, ó, segundo o manual, pessoal, eu baixei o manual desse controlador, sempre trabalhem com o manual, tá? Segundo o manual, a gente teria que apertar esse botãozinho aqui, ó, essa bolinha, tá? Por mais de 8 segundos, mais de 8 segundos, né? Para entrar na configuração de calibração desse cara. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Então eu vou apertar ele aqui, ó, por mais de 8 segundos. Configuração, depois ele vai entrar em calibração. Calibração, tá aqui, tá? Eu vou pôr para baixo aqui, ó. Ele tem uma calibração interna de low, que é o 0, ok? E eu vou ver aqui quanto que ele tá, ó. Para entrar na opção, são essas duas setinhas aqui. Ele tá em menos 12, certo? Eu vou abaixar aqui para chegar nos 29, tá? Abaixar um pouquinho mais. Ele está em 29.9, eu abaixei um pouquinho, ó, 29. Então, de menos 12, eu coloquei lá em menos 13.2. Poderia colocar em menos 13? Posso, só para deixar certinho, né? Ele está lá em 29 graus. Bom, desse modo, pessoal, a gente configurou ali o nosso PT100, né? Para trabalhar junto com o nosso controlador de temperatura, certo? E aqui o controlador de temperatura, a gente pode fazer diversas outras configurações nele para ele trabalhar como eu quiser, né? Na verdade, como eu quiser não, né? Ele é um controlador de temperatura. Mas no manual dele, vocês vão perceber, eu vou mandar o manual disso para vocês. Vocês vão perceber que a gente consegue até colocar rampas de temperatura nele para a gente ir controlando, né? Porque ele também, ó, no corpo dá para a gente ver que a gente tem, ó, uma saída aqui nos terminais 11 e 12 para um controlador de temperatura. E também temos saídas, né? Esse daqui é para o set point, né? Também temos saídas de relé, se a gente quiser fazer um controle on-off, tá? Mas também temos uma saída aqui em miliampere. Tá? Então, segundo o manual, de 4 a 20 mA, a gente consegue fazer o controle de temperatura. E claro, né, se a gente quiser fazer um controle apurado, né, com PID e tudo mais, a gente não vai poder usar só esse cara, porque ele só tem saída relé, né? A gente vai ter que usar da saída 4 a 20 mA dele, junto com o controlador de potência, né, que eu vou pegar aqui, peraí. É um cara desse daqui, ó. Estão vendo? Então, esse cara associado a esse faz aí o controle de temperatura PID, tá? Então a gente tem aí como controlar a nossa temperatura de maneira mais acurada, né? Com o controle que vocês vão ver com o Daniel lá, tá? Unindo esses dois. É claro que esse daqui, pessoal, ele, se a gente perceber, ele não tem entrada aqui para o PT100, tá? Ó, ele não tem nenhuma entrada para o PT100, né? Então a gente vai precisar desse controlador, né? Desse cara aqui, porque ele tem entrada para PT100 e consegue jogar uma saída em rede de 4 a 20 mA, tá bom? Bom, pessoal, sobre esse cara, né? O PT100, a gente vai falar um pouco mais sobre ele na aula mesmo, né? Mas a ligação dele é bem simples, vocês viram, né? Não tem muito segredo, tá? E vamos conversar um pouco mais na nossa aula síncrona lá, tá bom? Sobre as características do PT100, os materiais que constituem ele, tudo bem? Um abraço, pessoal!